Povo de Deus, querido, amado, maravilhoso. Tá no ar mais um episódio do podcast do Movimento Juvenil Anastasiano, Escola Pastoral do Colégio Nossa Senhora das Dores. Olha para um lado, olha para o outro. Cadê Rafaela? Não, gente, a Rafaela não está aqui hoje. Hoje quem está comigo é a professora Karine de Freitas, professora de Geografia e Projeto de Vida do Ensino Fundamental 2. E 4 alunos que ela vai apresentar para vocês do 8º ano. O assunto hoje é Campanha da Fraternidade 2026. Vocês acharam que eu não ia falar disso esse ano? Se enganaram. É porque tinha projeto muito bacana para ser apresentado. E esses meninos, empreendedores, engajados, olharam para a tia Karine e falaram, por que não apresentar tudo em forma de podcast? Já que nós temos podcast na escola, juntamos, unimos o útil ao agradável para levar mais conhecimento e informação para vocês. Falei demais. Tia Karine, é com você. É isso aí, tia Lígia. Obrigado pela oportunidade, né? E agradeço a presença também dos meninos, né? Hoje a gente está aqui com os meninos dos 8º anos, representando as turmas, a Maria Luísa, a Bruna, a Mirella e o Luca, né? Então, como a tia Lígia disse, né? Nós iniciamos um trabalho do primeiro bimestre sobre a campanha da fraternidade. E o intuito aqui era a gente trabalhar um pouquinho, ter a reflexão, né? Relacionada ao tema desse ano, né? De 2026, que é a fraternidade e a moradia. E os alunos, né, dos 8º anos, eles tiveram uma proposta da gente fazer o desenvolvimento de um folder, pesquisas relacionadas à temática de vulnerabilidade, né, vulnerabilidade social, moradia, questão de segurança, questão relacionada à habitação, né, e os meninos ali desenvolveram um trabalho bacana e a gente resolveu trazer para o podcast. A tia Lígia abraçou a causa nossa. E a gente vai iniciar ali, vai ser um bate-papo, tá, meninos? Nada de nervosismo, vai ser só um bate-papo mesmo sobre o que nós realizamos dentro de sala de aula, né, ao longo das semanas que foram desenvolvidos o trabalho. E vocês vão demonstrar um pouquinho aí o que vocês aprenderam, o que vocês tiveram, né, de maior aprendizado em cima de tudo isso, ok? Tia Lígia? Eu tô fazendo algumas caritas aqui. Você tá nervosa, Malu? Não. Não. Tá nervosa, né? Não. Luca, tira de letra? Sei não, tá? Tem minhas dúvidas. Ai, eu tô aqui entrando em crise de riso, né? Mas a gente tá disfarçando. Eles acharam que tinha edição, sabe? Que a gente gravava, deu errado, corta. Não, gente. Corta. Quem sabe faz ao vivo. Apesar de que hoje, dia 11 de junho, não. nós estamos gravando. Daqui uns 15 dias, né, produção? Vai pro ar. E aí eles vão olhar pra mim no final, lembra bem que eu vou contar pra vocês, igual aconteceu nos outros anteriores. Nossa, mas já acabou? Ai, vamos falar de outro tema? Porque eles começam assim, tudo morrendo de vergonha, e depois não dá espaço pra gente falar mais. É igual eu falo, né? Não sei se entenderam. Tia Karine, o que você tem pra perguntar pra esses meninos que eles possam levar cada vez mais informação e conscientização sobre a importância da campanha da fraternidade ao longo desses anos aí que a gente tanto estuda. Bacana. Bom, vamos começar então com a Bruna? Pode ser? Sim. Então, Bruna, assim, diante de tudo que nós desenvolvemos, né, nas semanas de trabalho, né, ao longo do primeiro bimestre, né, o que mais te surpreendeu em relação a essa questão e surpreendeu no sentido positivo, né, ou que te incomodou, né, sobre a nossa realidade quando o tema é relacionado à moradia? O que mais me incomodou foi que muitas pessoas não têm uma moradia digna. E moradia digna não é só ter um teto, as paredes, uma casa. É sim ter fraternidade, amor, carinho dentro de casa. E também muitas pessoas não têm saneamento básico, as coisas que todas as pessoas deviam ter, dignas. E aí? Saneamento básico, né, é um tema muito importante também, né, que está ligado diretamente ao... Não. E já foi um dos temas da campanha anos atrás. Né? Uma coisa que a gente repete todos os anos e que para os meninos eu percebo que vai ficando cada vez mais consciente, né? Essa questão do estudo. A campanha da fraternidade, para quem está em casa aí, ela foi criada na década de 60 com a intenção de desenvolver e trabalhar temas sociais. Quais as dificuldades que a população, né, que as pessoas estão vivendo relacionadas questões da natureza, saneamento básico, educação, moradia, alimentação, para que a comunidade possa enxergar o que isso está acontecendo e, a partir daí, encontrar soluções possíveis e viáveis. Né? E
tema desse ano é muito importante. Sim. Porque ele envolve também outras disciplinas, né, Tia Karine? Exato. Envolve até mesmo a geografia, né, a questão da história, né, esse processo histórico que a gente consegue também buscar, os dados, né, demográficos, dados em relação a planejamento urbano, né, a questão as questões sociais, né, relacionadas aos moradores de rua, né, porque quando a gente fala a questão da moradia, no tema em si, quando a gente iniciou em sala de aula, o que eles... tia, a gente vai falar sobre a questão dos moradores de rua? Não, porque a gente tem... Que lar é esse? O lar, ele é adequado? Ele tem o saneamento básico, né? Igual as meninas falaram, né? Tem segurança? A rua é asfaltada? Né? Então, envolve outras disciplinas também dentro da proposta, né? E não somente o projeto de vida ali e o próprio ensino religioso, né? Religioso. E, Mirela, podemos com você? Próxima pergunta. Para você, assim, diante das nossas primeiras conversas ao longo do trabalho, né? O que você mais te identificou em relação à questão do planejamento urbano, essa questão dos moradores de rua? O que mais você achou nesse assunto em relação a ser mais complexo, vamos dizer assim? Esse assunto, ele é muito delicado, né? Porque realmente tem pessoas que sofrem muito com isso. Mas é muito importante que a gente fale sobre ele, porque daí a gente consegue ter mais... Essas pessoas conseguem ter mais visibilidade e a gente consegue arrumar jeitos de ajudar essas pessoas mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tá vivendo a nossa vida tranquilamente e a gente até esquece que tem gente passando por situações tão difíceis. Então é muito importante falar sobre isso no ambiente escolar. Perfeito, Alice. E aí? Eu não sirvo de base, não, gente. Cada menino que chega aqui, cada assunto que é abordado aqui, eu percebo que nós, enquanto educadores, né, temos uma responsabilidade muito grande em despertar neles o interesse em fazer algo além dos muros da escola. Pode ser que hoje, com 11, 12, 13 anos, eles ainda não tenham tanta autonomia para desenvolver grandes projetos. Mas o que você vai apresentar aí na sequência já mostra grandes possibilidades de levar essa informação para frente. Sim. E mostra essa questão da espiritualidade, né? E a questão da cidadania também caminharem juntos, né? Dentro do ambiente escolar e fora também, como você disse, né? Fora dos muros da escola. Porque o material que nós vamos mostrar para vocês é um dos materiais que foram produzidos na proposta do primeiro bimestre. É um material que pode ser divulgado, né? Pode ser espalhado, né? Para a comunidade como um todo, né? E só para poder situar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, os sextos e os sétimos anos, eles também desenvolveram uma proposta de trabalho, né, dentro da mesma metodologia da campanha da fraternidade. E os sextos anos, eles desenvolveram um produto, né, cartazes relacionados ao que é uma moradia digna, né? O que é um lar e uma moradia digna. Então, a gente tem muitas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, que estão em áreas de risco, onde não tem questão do problemático dos deslizamentos, né, de terras, realidades relacionadas à falta de energia, falta do próprio saneamento básico, né, como já foi citado. Então, assim, nós tivemos uma discussão teórica relacionada a isso, e eles produziram cartazes, né, que a gente vai expor junto, né, com o trabalho dos sétimos anos que eles vão estar desenvolvendo também agora, nesse segundo bimestre. Os sétimos anos, eles foram para o lado digital, então eles desenvolveram algumas pesquisas relacionadas ao tema e eles geraram arquivos, né, apresentações de grande impacto relacionado ali à temática da fraternidade da moradia. E eles buscaram muito também o conceito de lar associado à convivência familiar e à fé. Né? Porque também a gente tem uma certa... devemos pensar na importância também da religiosidade, né? Da questão da fé, principalmente para essas pessoas que estão nessa situação, né? E, Maria Luísa, diante disso, quer comentar alguma coisa, Tia? Não, você estava falando da questão da dignidade relacionada à moradia, e eu estou aqui pensando, rabisquei algumas coisas. Em todos os nossos episódios, por mais diferentes que sejam os temas, a gente sempre aborda, de alguma forma, a questão da espiritualidade. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque ainda as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Né? Eu desenvolver a minha espiritualidade, a minha conexão com a casa comum, a minha preocupação com a natureza e com aquilo que o mundo pode me oferecer em troca,
A valorização das relações interpessoais, com respeito, com carinho, com compaixão, independe de eu ter uma religião ou não. Sim. Né? E ter um lar digno também diz respeito ao desenvolvimento dessa espiritualidade, não é? Sim. Você concorda com isso, Malu? Eu concordo. Concorda? Sim. Eu sei, Bruninho, o que Eu você concordo. pensa sobre isso? Concordo, porque moradia não é só ter um teto, sim. É o amor, respeito dentro de casa. É o cuidado de um com o outro, né? Sim. Tem coisas básicas, né, pra você ter uma moradia. Não é ter um teto lá jogado, não. Você tem que ter vários fatores, né? Tipo, a religiosidade também acolhe essa pessoa, né? Pode ajudar em vários aspectos a pessoa. E até procurar, às vezes, melhorar, né? Vários aspectos assim. Você acha que melhora, Mirella? Eu acho que a espiritualidade, algumas religiões também, que a pessoa preferir mais se identificar, pode ajudar muito a pessoa a ter fé de que ela vai conseguir melhorar quando ela está em uma situação precária ali, né? Porque mesmo quem não acredita, tem outros jeitos de achar entre aspas, algo para se apoiar, para acreditar que vai sair daquela situação. E é uma força, né? Interna. Que não é assim, só o trabalho pelo trabalho, a casa pela casa, né? Eu escuto, às vezes, jovens, um pouco mais velhos que vocês, e até jovens casais, que me assusta um pouco essa questão do ter a casa, mas sem ter o que faz a casa ser gostosa. Sim. Carinho. Não é? Principalmente Quando o você amor. toma uma sopa, se alimentou. Mas quando aquela sopa é feita quando você está doente e coloca os ingredientes que você gosta e aí leva na cama para você, sopa é sopa, não é? É. Mas e essa sopa? E esse carinho, É um né, que afeto, colocou. né? Às vezes foi sua mãe que fez, né? Isso. A gente sente, tirou o tempo dessa pessoa pra ir lá, fez com carinho pra você, né? O Luca falou uma coisa que depois a gente pode abordar, tá? Eu sei que você tem muitas perguntas para fazer, mas, mas é isso que você sobre citou, o Tia Lígia, tempo. É o tempo. Exato, né? Eu não sei se os meninos vão recordar, né? Em uma das apresentações que a tia fez em sala de aula foi justamente mostrando um teto, né? Sim. Que às vezes teria toda uma estrutura de um lar, De um lar, né? Dinâmica. uma casa. Uma casa, mas as pessoas lá dentro não estavam felizes, porque estava cada uma num cômodo, cada uma ali no celular, no TV, o outro lendo um jornal, mas sem comunicação, Não tendo a sem aquele convivência. olhar, né? Aquela troca de olhares ali, né, entre Sem a os união, familiares, sem a união. E enquanto a outra imagem, né, na seguinte, a gente tinha uma casa mais simples, uma casa mais humilde, porém todos estavam lá unidos, todos Felizes. lá estavam juntos, felizes, sorrindo, né? Então, assim, isso eu acho que compartilhando. Então, isso e a questão do tempo que o Lucas comentou ali também é importante. A né? gente escuta assim, não tenho tempo. Meu tempo tá Tá curto. curto. Meu dia tinha que ser mais de Meu dia 24 horas. tinha que ter né? mais de 24 horas. Exato. Ah, eu não posso fazer isso, porque senão não vai dar tempo de fazer outra coisa. Será mesmo, gente? Pensa nisso. Fraternidade e moradia vai muito além das 4 paredes, do telhado, de um lugarzinho para deitar. Pensa nisso. Tia Karine, quem que é o próximo? Bora lá. E assim, no 8º ano, né, então nós desenvolvemos ali o protagonismo relacionado, né, à comunicação de dados. Então, os meninos, eles desenvolveram folders informativos, né? Então, as turmas, elas foram para o laboratório de informática, pesquisaram dados sobre essa moradia, sobre as questões não só de Uberaba, do município de De Uberaba, outras mas assim, do regiões. Brasil, né, como um todo. E aí eu vou perguntar para Maria Luísa, pode ser, Maria Luísa? Pode. Para você, né? Então, como foi a experiência, né, de juntar esses dados, essas informações que vocês agaranharam aí, né, no mundo digital, nas trocas, né, de comunicação entre o grupo? E qual foi a experiência que o seu grupo juntou esse digital com o lado artístico? Porque nós tínhamos uma missão que era produzir um folder, né? Sim. E esse folder, ele vai ser divulgado, né, pelas mídias. A Tia Lígia vai levar esse folder ali, né, para as reuniões dela da pastoral. E a gente vai tentar divulgar ele também na comunidade escolar, né? Então, para você, o que foi essa experiência aí? Juntar arte com o mundo digital aí?
Bom, pra mim foi uma experiência incrível. Nós vamos até o computador, cores, desenhos, imagens para chamar a atenção do público, para fazer pequenas atitudes que ajudam as pessoas. E a gente quis dar, falar para as pessoas, né? Tanto que é importante ajudar uns aos outros. E é isso. E você tem um material para mostrar pra gente? Eu tenho. É esse aqui. E eu gostei muito, acho que ficou incrível. Bacana, né? Todos os grupos, né, o pessoal que está nos assistindo aí, todos os grupos eles desenvolveram, né, o material, a proposta do folder. E aí a gente selecionou, né, nós tivemos uma votação, né, interna em cada sala. Nós selecionamos alguns folders para a gente poder fazer a impressão e para a tia Lígia levar, né, todo esse material ali produzido e a gente também mostrar para a comunidade escolar, né. E parabéns, viu, pela proposta aí, o Maria. Luca, bora com você? O Luca tá caladinho, né, tia Lígia? Graças a Deus. Você escutou aqui, né? Baixinho, graças a Deus. Esse menino fala, gente. Esse menino tem ideia. É uma criatividade que não para. Mas hoje ele tá contido. Nós vamos dar uma cordinha pra ele mostrar pra vocês o tanto que ele é bom de conversa e de prosa. Exato. Luca, pra você ali, olhando pro seu folder, né, pro folder que você produziu, né, qual foi o dado ou a proposta ali de conscientização que vocês incluíram, de conscientização relacionada à moradia e à fraternidade, né, que vocês incluíram e que você acha mais importante nessa transformação, né, da mentalidade da nossa comunidade escolar? Assim, a proposta mais importante, a gente quis incentivar a empatia e principalmente a conscientização que esses casos existem, né? Porque eles existem, mas muita gente às vezes nem sabe, né? Porque às vezes não passa nesses locais, né? Que tem essa falta de estrutura. De estrutura, né? No geral, né? Porque tem vários aspectos, né? Que às vezes fica muito longe, né? Tem isso também, né? Longe do centro, longe de locais muito frequentados, né? E aí a gente tem essa exclusão, né? E eu acredito que pequenas atitudes, pequenas mesmo, pequenas doações, né, podem ajudar a construir uma comunidade mais acolhedora, porque eles precisam de acolhimento, né? A tia Lígia comentou, né, que de acolhimento e solidariedade, né, são pilares, né, pra gente ter a moradia, né. E você quer mostrar, Lu, o que vocês colocaram no folder de vocês, assim, os dados, né, informações, dados que vocês trouxeram no folder? Aqui, ó, isso aqui é bem interessante, tá? Que a moradia, muita gente tem, só que a digna é mais difícil, né? E aqui a gente tem alguns pilares, né? Se você quiser citar esses pilares, fica à vontade. Tem um pódio, né? Aí a gente, nosso grupo, discutimos entre si, e a gente colocou a infraestrutura em primeiro lugar, que é ter água, esgoto, o básico para a saúde mesmo. Para poder viver. Sobrevivência, né? O básico. E a gente precisa ter segurança, tá? Não ter medo que a casa caia com a próxima chuva, né? Sim, porque às vezes a janela tá lá pingando, alagando sua casa, você não tem o que fazer. E localização, estar perto dos principais serviços, né? Às vezes, escolas, hospitais, pequenos postos de saúde também, para alguma coisa mais rápida, tomar uma vacina, um atendimento rápido. E o transporte público tem que chegar em qualquer lugar, né? É uma coisa essencial. Você falou uma coisa que muitas vezes nem nós pensamos sobre isso, né? Depois que a gente fica mais velha, a gente pensa assim, vou morar perto do meu trabalho, vou morar perto de onde passa ônibus, se tem lugar fácil de estacionar, como é que é a questão da segurança no bairro, se onde eu moro não dá enchente, se não tem deslizamento de terra. A gente olha tudo isso quando vai comprar, vai alugar, vai aumentar sua família. E às vezes eu acho difícil vocês pensarem nisso com a mesma preocupação que nós. É verdade. É verdade? Sim. E aí, você resolve prestar vestibular e morar fora. E aí? Eu já tô fazendo isso, gente. Você tá com quantos anos, Mirella? 13. 13. Você não mora em Uberaba, mora? Não, eu tô morando atualmente em Água Comprida. Eu venho todo dia pra estudar. Então, você mora numa cidade Que interessante. e estuda em outra. Você vem de transporte público. E que hora você acorda? 5 horas da manhã. O Pra ônibus chegar sai aqui? 5h40.
Pra chegar aqui 6h40. 6h40. Nossa. Então, assim, gente, tá mais perto de nós do que nós imaginamos. Essa busca pela qualidade, né? Pela estrutura, pela segurança, pelo transporte acessível, para que você, com 13 anos, possa estudar, sair com tranquilidade da sua casa, com saúde, para desenvolver tudo, para depois voltar para casa, para o celular, para ter sua boa noite de sono tranquila, com a sua comidinha quentinha na barriga, né? É. Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Como é que você se sente? Como é que foi essa mudança? Essa mudança, a mudança até que foi, assim, tranquila. Na hora que eu mudei mesmo, assim, poucos dias, poucas semanas, eu dei uma estranhada, né, por causa de pegar ônibus todo dia e ter mais responsabilidade, de ter que, tipo, por exemplo, não deixar o celular descarregar e ficar sem celular, porque senão eu não consigo ver onde que o ônibus vai passar, essas coisas assim. Mas socialmente foi tranquilo também, porque eu sou muito comunicativa, né? Então, no primeiro dia, assim, eu já tinha uns amigos e tal, então foi ali mais fácil de adaptar. Só que, é isso. Foi até que bem tranquilo, mas imagino que para muitas pessoas possa ser muito ruim. Complicado. Né? Eu mudei pra lá atualmente, né? Tô morando lá, mas eu também já mudei muitas vezes de cidade, até de estado, pra ir... Tipo, não ia pra escola que eu tava antes, mas já mudei muitas vezes e isso pode ser muito difícil, porque às vezes a pessoa não consegue se adaptar. Ela já tava adaptada antes e do nada muda e a pessoa fica assim meio perdida. E a realidade dos estudantes, né? Uberaba, gente, é um polo universitário, é um polo de educação. Então, muitos alunos do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, universidade, eles saem das suas cidades no entorno e vêm estudar aqui. Você vê na Uniub, na Fazul, tanto de ônibus que sai lá todo dia. Às vezes, 11 horas da noite, às vezes eu passo lá, o tanto de gente. E vai demorar tanto pra chegar na cidade, imagina, chegar 1h da manhã, meia-noite. E às vezes no outro dia tem que tem que trabalhar, já tem que acordar cedo pra estudar, às vezes mais, não sabe, né? Muitas pessoas Às vezes já tem que voltar também. Moradia, fraternidade e moradia vai muito além do que a gente acha que estuda vai, em sala, né? É. Porque tudo isso que nós conversamos Engloba. faz parte dessa moradia digna. Com certeza. Dessa estrutura e desse pódio de coisas que você elencou para que isso possa existir para todos nós. Fácil? É fácil? Ter isso tudo? Não, Nem um pouco. não mesmo. É. Por isso que a campanha da fraternidade existe. Para trazer esse conhecimento, para fazer a conscientização, né, para promover essa conscientização, para que nós, na medida das nossas possibilidades, Podemos ajudar. possamos ajudar. Por isso que os pequenos atos, né? Do jeito que a gente pode. É isso aí. sempre ajudam. Aí, eu já tá falando de novo, tá vendo? Tá vendo? Já falou. Tia Karina, eu sei que tem mais pergunta. Mas assim, né, nessa reflexão, né, da Mirella, que trouxe a experiência de vida dela, né, para a disciplina de projeto de vida, isso é muito importante. É a autonomia, é a responsabilidade, né, uma adolescente de 13 anos já ter toda uma responsabilidade dessa, né, de sair de uma cidade vizinha, pegar um transporte público, poder vir até a escola, né, sozinha, Pra poder vir. né? Então, assim, a gente entende que, assim, é uma responsabilidade, Muito né, muito grande, grande. né? E, assim, na disciplina de projeto de vida, a gente discute isso, né? Essa autonomia, essa responsabilidade. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, mas será que realmente a gente executa, né? Então, assim, será que a gente tem a consciência de fazer o ato certo ali, né? E, enfim, assim, bacana o relato de experiência, Mirella. E, assim, voltando aqui um pouquinho pro folder, né, que vocês montaram, pegando um gancho também da questão da disciplina do projeto de vida, essa questão da cooperação, do trabalho em equipe, né, que as divergências dentro da própria equipe, porque, assim, todos nós temos, né, as nossas opiniões, né, nós temos os nossos objetivos ali, a gente pensa de uma forma, o colega pensa de outra, né, e como que a gente consegue desenvolver um trabalho, né, no primeiro bimestre, ao longo do primeiro bimestre todo, tão bacana, onde todos os grupos, sem exceção, né, não só vocês que estão representando aqui os 8º anos, os grupos de vocês, mas todos os grupos de todas as turmas dos 8º anos,
desenvolveram um trabalho brilhante, né? Nessa questão da autonomia, dessa busca de informações para poder colocarem no folder, né? Os dados e assim, a importância também das referências bibliográficas, né? De dados confiáveis, né? Não dados ali, né? De fake news e tudo mais. Então, assim, essa autonomia de vocês de buscarem essas informações, essa cooperação, esse trabalho em equipe também fez toda a diferença, né? E voltamos lá em quem? Na Bruna? Sim. Voltamos lá na Bruna? Voltamos na Bruna? Volta. Bruna, assim, qual foi o maior aprendizado, né, sobre essa cooperação e essa convivência humana que você teve, né, ao desenvolver esse trabalho sobre a fraternidade e a moradia, no seu grupo especificamente? Que é muito bom trabalhar em grupo, né? Porque a gente tem que saber trabalhar individualmente e em grupo, que é sempre muito bom. A gente tem que aprender a viver com as pessoas, com as opiniões diferentes. E um negócio que eu vou levar para a vida inteira é que a gente tem que olhar sempre para todas as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não olham para as pessoas que têm. Devem ter uma moradia digna, assim, não olham sempre. Então a gente tem que sempre olhar e isso eu vou levar para minha vida pessoal. Bacana, gente, ali já é uma... Quantos anos você tá, Bruna? 13. Tem muito tempo ainda pra Não, levar, né? eu tô vendo vocês falar que eu dei aula pra esses meninos, sabe? E era um tal de, eu posso fazer trabalho em grupo só com meu amigo? Aham. Vou sortear, não, Eu mas lembro. não sei quem não. E ela nunca deixava a gente fazer aquilo. Aquela pessoa lá é difícil, aquele ali não leva as ideias, aquele ali não faz Ai, nada. eu nunca fui assim, mas assim, né? Também se eu estiver mentindo aqui, ninguém vai saber, porque ninguém que me dê aula. Mas Eu era quem dela. está te assistindo É. vai entrar lá nos comentários e falar assim, mamãe, Será? é bem assim. Cuidado com o que a senhorita vai dizer neste momento. Eu confesso pra vocês, gente, eu sempre tive preguiça de trabalhar em grupo. Nossa, eu também. Eu fui desenvolvendo ao longo da vida pela importância da troca, da divergência. Não, e você sempre falou isso pra gente. Ela sempre trouxe relatos da vida dela e a gente também relatava pra você, né? Nas Sim. nossas aulas, né? Sim. A gente sempre das duas, tá? Era um desabafo. A gente sempre se sentiu muito aberto, né? Pra fazer essas nossas observações, né? E sempre, tia Lígia, tá? Ela é dura na queda. Ela colocava a gente, que a gente sabia que não tinha uma boa relação, colocava pra fazer o Pra quê? trabalho. Era mesmo. Gente, era sorteio. Só que o sorteio, Parece ele que o me sorteio- favorecia. Entendi. É assim que funciona. Não é nem que eu não gosto de trabalhar em grupo, eu gosto, só que me irrita, só aquelas pessoas que não faz nada. Que fica lá, assim, parado, assim, ó, esperando você falar alguma coisa. Aí você não fala, chega um dia antes e não fez nada. Isso me estressa. Olha que interessante. A gente tá falando de trabalho em grupo. Começou falando de fraternidade e moradia. Falamos de dignidade. Falamos de autonomia e responsabilidade. E agora eu trago Eu um trabalho pouquinho em mais grupo. abrangente. Pessoas que não tomam atitude, que ficam esperando a gente falar. Aquela pessoa que não faz nada. A pessoa que fala que faz, mas não é bem daquele jeito. Não é só no trabalho em grupo. Gente, é na vida. Meu Deus. É na vida. Então, quanto mais cedo a gente começa a entender isso e aprimora as nossas competências, as nossas emoções, né, o nosso autocontrole, para lidar com isso, fica mais fácil da gente transformar aquilo que vocês estão propondo No folder. através do folder. Exato. Não é? Porque tudo que eles relatam para nós da dificuldade do trabalho em grupo, a gente já passou em alguma empresa, a gente já passou na universidade, a gente já viveu em família. Vai falar para nós que quando fala no almoço de domingo para cada um levar um prato, tem sempre alguém lá que fala, nossa, eu esqueci de passar na padaria. Exato. Ai, não deu tempo de fazer a sobremesa. E essa é a pessoa que vem com 15 crianças. É, verdade. Sempre. Sempre. Uma folga. Gente, momento fofoca e família. Isso só acontece na Suíça. Foi um exemplo que nós assistimos num documentário. Sim, foi. Nas nossas famílias nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu na minha família. Nunca. Não. Até porque ninguém da minha família tem 15 crianças. É, Ave Maria. Foi um exemplo hipotético. Da Suíça. Mas assim, essa questão do trabalho em equipe é importante porque nós vivemos em sociedade, né? Eu sempre bato nessa tecla com vocês em sala de aula. A gente não vive isolado no mundo.
Então, mesmo que a gente não tenha as mesmas ideias com aquele colega de sala, com aquele profissional, porque não só você estudante, os adultos também têm isso, né? Passar na Mas nós universidade. devemos ter ali o respeito, a ética, a postura de trabalhar com aquele colega, né? E respeitando, obviamente, as opiniões. Inclusive, uma das atividades que nós desenvolvemos semana passada e retrasada, né, turma, que era a questão De ouvir das opiniões. E aí o livro trouxe opiniões é polêmicas. Para E eles gente debater. escolheram os temas polêmicos que o livro trouxe e nós começamos a discutir. E deu alguns debates. Muito E bom. debates o quê? Respeitosos. Nós Esses 8º ouvimos... anos polêmicos, de onde você tirou isso? Não, Thiago. Nada! De onde você tirou o tema Vamos lá, não, mas vamos lá, Nossa, porque Bernardinho trouxe senão, um monte ó, de tópico. vamos corrigir, né, Lu? Não, Ó, trouxe senão vai ficar um monte. confuso, né? O livro, né, o material didático trouxe temas E polêmicos. eles podiam escolher. Eles podia poderiam escolher. escolher os temas, né? E aí dar a opinião e o argumento porque eles entendiam sobre aquilo. Que legal. Né? E aí nós ouvimos um por um, né? E cada aluno falou a sua opinião, desenvolveu. E assim, foi bacana porque houve debate. Muito. Houve debate de uma opinião opostas, Foi. né? E o que eu E- participei, eu me senti respeitado. Eu imagino que todos, que eu ouvi Todos todos, né? sentiram. Eu acho que todos se sentiram respeitados, pelo menos na nossa sala. E mesmo com opinião Aham. divergente, né? Então, tipo assim, temas, né? Sobre futebol, sobre praia ou cachoeira, Frio, sobre calor. frio Dia, ou sol. calor, né? Se eu Sim. gosto de música internacional ou música Astrologia. nacional. Eu ainda tô Astrologia, indignada que verdade. preferem praia do que cachoeira, mas... Né? Praia é muito Muito respeito. Então, assim, essa questão da importância de trabalhar em equipe, a disciplina de projeto de vida traz isso, né? Às vezes eles não gostam, mas é importante a gente saber ouvir, saber conviver com o outro, né? Porque lá fora, quando vocês forem estudar, fazer uma universidade, fazer um curso superior, forem para o mercado de trabalho, vocês vão encontrar pessoas ali que às vezes têm ideias diferentes das de vocês. E vocês precisam trabalhar junto para poder entregar um trabalho para o chefe, para o responsável, em conjunto, né? Então, assim, são temas que a gente trabalha dentro da escola, que é a questão... do papel. Obrigada, Mirella. Da questão que vocês precisam levar, né, para a vida ali, né? Mas, Mirella, vamos ver que a Mirella tá dando do papel. A Tia empolgou um pouco. Isso acontece. Acontece, Mirella. Aí, ó, é a Empolgação. caneta, né? Um assunto Mas voltando aqui profundo. na questão, né? Pra gente poder ter o fechamento, né? Já, né, Tia Lígia? A gente já, E aí, produção? né? Já, olha lá, ó. Vai Ah, levantar a placa. Vai levantar a plaquinha. Eu esqueci de contar pra eles, porque vocês aí de casa já sabem, né? A produção aqui levanta e fala... Manda encerrar, né, já, né? Mas, Mirella, de tudo que a gente trabalhou, pensando nessa questão da liderança, né? Do seu grupo, que eu sei que você é uma líder, né? Positiva dentro da sala de aula, dentro do 8º ano C. E do grupo que você estava participando em si, né? Você se sente mais confiante para poder intervir sobre esses assuntos relacionados a esses problemas sociais, né? Relacionados à moradia? Você se sente mais confiante para falar sobre isso dentro de sala, dentro de uma reunião de domingo com a família, né? Você se Boa. sente mais confiante? Primeiro eu queria começar falando que o meu grupo foi ótimo no trabalho. Eu observei também alguns trabalhos, os outros também desenvolvendo seus próprios trabalhos e todos foram assim, todos do grupo participando e tendo suas opiniões e conseguindo trabalhar em harmonia. É muito legal, sempre vejo isso, né, quando a gente vai fazer trabalho assim em grupo. E sobre isso da liderança e de ter mais, assim, essa capacidade de falar sim. sobre esse tema, eu também... Mais confiança, né? Nós conversamos muito sobre esse tema e sobre todos os temas que a gente trabalha. E a gente também pesquisou, estudou. A tia falou várias vezes pra gente sobre. Aqui na escola também falam sobre a campanha da fraternidade. Então, eu acho que tanto eu quanto a maioria das pessoas sente essa confiança em falar sobre esse tema e tem, assim, uma boa dominância pra poder falar sobre, conversar com as pessoas sobre isso. Bacana, né, tia? Gostei. Né? Bem legal. Gostei. Bom, vamos caminhar para o encerramento? Vamos. tia? Eu quero, Nossa, assim, vamos... pedir uma coisa rápida pros 4. Uhum. Nós vamos inverter um pouco o final, porque eu gostei Não, muito dessa não, sua sim. fala aqui, ó. Porque, gente, não fui eu que montei o roteiro. Dessa vez não fui eu. E
Eu fico só com aquele finalzinho básico mesmo do curte, compartilha, conta Sim, com a com família. certeza. E tem uma frase de um folder que eu vi que eu quero encerrar com ela, Perfeito. tá? Perfeito. Bruna, uma palavra, uma frase ou uma mensagem que você deixaria para quem nos assiste da importância do assunto que vocês estudaram, que é moradia digna. Carinho. A gente tem que sempre ter carinho pro próximo, que sempre temos que ter carinho, porque sem carinho não temos muito uma moradia digna. Maria Luísa, campanha da fraternidade. Você estuda aqui no colégio, ó? Muito tempo. Tem um tempo. Todo ano você estuda campanha da fraternidade. Pois né? Todo ano, um monte de cartaz espalhado pela Nossa, escola. verdade. Guardar espalhado pela Muita escola. Muito trabalho. Cada ano um tema. Verdade. O que mais tocou seu coração com o tema da campanha desse ano? Bom, o tema da campanha desse ano, como todo mundo falou, abrange muitos temas. O que mais me tocou é que se você não tiver uma moradia, um lar, você pode desencadear várias coisas que talvez não são muito boas, como até mesmo brigas, discussões. E com uma casa você pode ter amor, empatia, solidariedade. Eu acho que isso me tocou muito, de verdade. Mirela. Ela é custosa? Eu? O que eu faço? Não faço nada. Eu só durmo. Ela confessa, filho. É igual eu com a conversa. Ela só dorme, só conversa. Mentira, mãe, pai, tá tudo certo. Falaram, a gente faz. Nada. A partir da sua experiência, da sua autonomia, da sua responsabilidade, né, de você ter compartilhado coisas da sua vivência, qual a dica que você daria para esse jovem que precisa sair da zona de conforto para conquistar algo maior? Pra confiar em si mesmo, nunca evitar, né? É inevitável que a gente se põe pra baixo algumas vezes, mas evitar ao máximo e ser seu melhor amigo. Porque na maioria dos momentos que você tiver, assim, igual eu indo pra casa e vindo pra escola, fica sozinho. Eu fico sozinha durante todo o trajeto e tudo, e a gente tem que aprender a gostar da nossa companhia e acreditar na nossa capacidade, que todo mundo é capaz de ter responsabilidade, de caçar seus próprios objetivos e ser persistente para conseguir o que deseja. Viu, adultos? Gostar da própria companhia. Solitude, não é solidão, não é, Tia Clara? Nossa Senhora. Eu achei que você ia perguntar a mesma coisa que pra elas. Não, que é pra cada uma coisa. Só porque eu ia ser mega e usar o título do meu folder. Cada uma é uma coisa aqui. Ela tá achando que é fácil. Aqui, ó. Luca, né, nós sabemos de toda a sua criatividade, seu empreendedorismo, quantas ideias novas você traz, como você agrega ao grupo. Contar pro pessoal em casa, o Luca não estaria aqui, ele ficou afastado alguns dias por motivo de saúde, mas sempre muito empenhado, muito responsável dentro de tudo aquilo que você se propõe a fazer. Por onde você começaria hoje para que as pessoas pudessem ter uma moradia digna? Difícil essa, né? Só que, por onde eu começaria? Eu começaria, que é uma coisa que eu gosto muito, divulgar. Eu gosto sempre de contar para as outras pessoas o que acontece. Porque eu acho que a união faz a força. Eu acho que a gente sozinho, com um problema tão grande, a gente não consegue sozinho lidar com ele. Eu acho que a união faz a força mesmo. Eu acho que divulgar, contar e criar soluções, né? Em conjunto com vários grupos, várias comunidades, várias pessoas. Mostrar a realidade, né? Mostrar a realidade. Né, a realidade e fazer essa divulgação, porque às vezes as pessoas elas não têm a consciência, né? De que a gente tem, por exemplo, pessoas nesse estado, né? De situação na vulnerabilidade social, que vive na zona de conforto deles. Não, na minha cidade não existe, né? E como não existe? Porque nunca foi ver. Porque nunca foi ver, Existe. nunca pegou um dado, né? Nunca viu uma divulgação sobre isso.
apesar que vocês fizeram uma pesquisa também, tem um site, né, de relacionados a doações, que acho que foi do QR Code, foi do grupo de vocês? Foi do outro grupo. Que eles encontraram um site nacional onde eles podem fazer doações, né? O site faz arrecadações de doações para poder direcionar a moradia, né? A projetos locais de moradia, né? Então, assim, às vezes a fala, igual eu falou, a divulgação, acho que seria ali esse ponto inicial mesmo, né? Das pessoas terem, a partir dali, ter a consciência que existe, né? Que tem gente que tem fazendo gente algo. fazendo algo, né? E que a gente possa contribuir. E né? pra você? E pra Como mim? é que foi pra você cair na disciplina de projeto de vida? Porque quem dava aula era eu, e aí entrou tia Karine, linda, brilhante, maravilhosa. Com várias ideias. Com turmas questionadoras, Sim. que instigam, que perguntam, né? Que às vezes não entendem a grandeza dos assuntos e que demoram um pouquinho para se sensibilizarem com aquilo. Ver esse resultado, olhar para esses meninos agora. Para mim é um orgulho, assim, igual você disse, né, foram os meus lá pequenininhos, né, nos 6 anos, peguei no 7º e agora no 8º, então, assim, para mim é uma realização. Eu, como professora, né, ver o crescimento, né, pessoal dos meninos, essa criação dessa responsabilidade, dessa autonomia, né, dessa cooperação em equipes, né, e mesmo que tenha divergências, né, para mim, eu fico muito satisfeita com o resultado, né? Não só dos 8º anos, né? Mas dos 7º anos, dos 6º anos também. E eu acho que a escola não é só a questão da formação, né? De conteúdo ali. Tem que ter, é bacana, é importante para o conhecimento, né? Mas é a formação cidadã. Porque a sociedade cobra isso da gente, né? Exato. É a gente saber respeitar, é a gente saber ouvir, é a gente ter empatia pelo outro. Se eu posso colaborar, se eu posso ajudar o próximo, por que não ajudar? Né? E a questão do respeito, né? Agora a Bruna falou a questão de termos carinho pelo outro, ter esse olhar fraterno, né? Isso é muito importante, porque às vezes essas pessoas, quando a gente vai fazer... nós escutamos entrevistas, né, de ONGs ou de reportagens aí de TV, muitas das vezes o relato dessas pessoas é que eles dizem o quê? Nós somos invisíveis. Sim. As pessoas passam por nós e não nos enxergam. É como se não tivesse ninguém ali. É como não Né? existisse. Então, assim, ter esse olhar fraterno que a Bruna disse, né? Esse carinho, ele é importante. E a disciplina de projeto de vida, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Da tia Lígia ter passado, né? Essa responsabilidade para mim. Mas eu venho aprendendo muito também, né? E, assim, são temas, como você disse, que eles às vezes demoram a engajar ali, entender a importância, né, do tema, mas quando eles entendem, eles entregam trabalhos maravilhosos como esses aqui, né? Você escreveu no roteiro e o que você fala e como você desenvolve o seu trabalho, que é educação humanista e humanizada. Uhum. A nossa escola educa para a humanidade, com humanidade, com olhar para o outro, porque é isso que faz diferença na hora que eles saem daqui. Exato. Gente, papagaio fala e calopsita canta. Sabia? Aprender a decorar a tabuada, saber as regras, decorar as capitais, as regiões brasileiras, os lençóis freados e das quantas. Gente, agora o que fazer e como utilizar essas informações é só a nossa humanidade que permite. Eu acho que eles estão prontos para agir, né, em sociedade. Eu acho que multiplicar, né, tudo que eles aprenderam aqui e vão aprender ainda, né, porque eles estão no 8º, né, ainda tem um caminho. E eu acho que eles estão prontos para esse mundo, né, que os esperam. Obrigada. Agradeço, tia Lígia. Obrigada. Tá? Posso finalizar com uma frasezinha? A sua parte pode. A minha parte. Né? Morar não é privilégio, é direito. Morar não é privilégio, é direito. Sacaram, né, galera? Verdade. Morar não é privilégio, é direito. Produção, já passei do tempo, né? Mas... É assim, Luca, Mirella, Bruna, Malu, tia Karine, o povo tá aí.
Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito bem visto, muito bem acolhido. Se você ainda não se inscreveu no canal do CNSD, se inscreva no canal. Procura lá o nosso podcast. Esse vai ser o 9º episódio. Nós já estamos na 2ª temporada. Toca o sininho, compartilha, comenta, copia o link, coloca no seu Instagram. Faça esses jovens que estão aqui serem ouvidos. Leva para dentro da sua casa, discute, conversa. E num dos folders estava escrito o seguinte, é assim que eu vou encerrar hoje. Enxergue quem mora onde o GPS não chega. Enxergue quem mora onde o GPS não chega. Essa é a mensagem final de hoje. Beijo pra vocês. Mês que vem tem mais. Beijo. Tchau. Tchau!